Oi, tudo bem? Alguma vez na vida você já teve o seu crédito rejeitado? O que você sentiu? O que você pensou? Você sentiu raiva do atendente? Achou que era má vontade dele? Achou que foi falta de esforço? Por que será que o seu crédito foi rejeitado? Vamos ver? Seja bem-vindo. Eu sou Antônio Ferreira e você está no canal da Financeira Águia. Nesse canal, nós falamos sobre empréstimos, financiamentos e outros assuntos relacionados ao tema. No vídeo de hoje, nós iremos comentar sobre o que fazer quando o seu crédito é rejeitado. Vejamos, todo mundo que empresta um dinheiro, seja um banco, seja uma pessoa, seja um agiota, seja quem for, quem empresta quer ter a certeza de que vai receber o valor que foi emprestado de volta. Dependendo do convênio, dependendo da pessoa, dependendo do caso, dependendo da quantidade de meses envolvido e da taxa de juros, quem empresta 10 quer receber 20, 25, 30, dependendo do caso. Nesse momento eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. Eu estou dizendo da intenção de quem empresta. No mínimo, quem empresta 10 quer receber os mesmos 10 e não aceita receber um centavo a menos do que isso, em casos de risco de perca. Mas o normal é que quem empresta quer receber um pouquinho a mais. Afinal, o dinheiro ficou parado na mão de outra pessoa durante um certo período e é justo que aquela pessoa que pegou emprestado pague com aquilo que foi combinado, desde que não esteja com juros abusivos ou algum outro tipo de contrato duvidoso que faça com que aquela pessoa que pegou fique escravo do tomador. Cada caso é um caso, isso nós podemos falar sobre esse assunto em outra ocasião. Mas a questão de hoje é sobre aquilo que você sente quando você tem o seu crédito rejeitado. Na maioria das vezes as pessoas costumam ter raiva. Em outras ocasiões, elas acham até que é má vontade do atendente, mas eu digo que o atendente, principalmente se for uma pessoa que tem uma empresa dela mesma, ou que tem funcionários a pagar, aquela pessoa não tem salário, aquela pessoa vive de comissão. Quanto mais faz, mais ganha. Se nada fizer, nada essa pessoa ganha. Por isso essa pessoa vai ter o maior prazer em te atender e vai fazer de tudo para que você saia com o máximo de dinheiro no bolso, porque quanto mais dinheiro você pegar, mais aquela pessoa provavelmente vai ganhar. Dependendo do caso, dependendo da sua idade, dependendo do convênio. Então, de modo nenhum, o atendente vai fazer pouco caso ao seu respeito. Em casos de bancos privados, talvez as exigências sejam um pouco maiores, porque aquelas pessoas, elas têm um gerente, que tem um superintendente, que tem um supervisor. Em casos de bancos públicos, como o Banco do Brasil, Banco Caixa Econômica e outros bancos que respondem ao governo federal ou estadual. Então, essas pessoas, existe uma hierarquia acima delas e elas precisam prestar conta de todos os seus atos. E em determinados casos, para fazer a aprovação de um crédito, é necessário um tipo de comprovação maior. Mas digamos que você seja uma pessoa autônoma e você se dirige a um banco e você solicita crédito para autônomo. O primeiro passo é que a pessoa tenha um nome limpo. Sem o nome limpo, fica muito difícil. O segundo caso é que a pessoa seja correntista de algum banco. Então, se você procurou o Banco do Brasil, por exemplo, é importante que você seja correntista daquela agência. Correntista é quem tem conta corrente. Você diz, mas eu tenho uma conta poupança. Às vezes, conta poupança não gera limite de crédito, conta corrente gera. Então, é necessário que você tenha um nome limpo, é necessário que você seja correntista, é necessário que você tenha uma boa movimentação na sua conta. Porque quem abre uma conta e deixa a conta parada, não usa aquela conta para nada, não tem serventia nenhuma para ninguém. E em certos casos só dá despesas para aquela agência bancária. Todo dia o gerente tem o trabalho de atualizar
de fornecer informações para a central. Quando não é todo dia, é periodicamente. Então, vejamos, nome limpo, correntista e uma boa movimentação. A boa movimentação implica em um bom score. Se o seu nome está limpo, se você usa o seu nome bastante, certamente o seu score está bom. O score é a pontuação do bom pagador. Se você compra e paga em dias, os seus carnês, os seus boletos, as suas faturas de cartão de crédito, o seu score está bom, está positivo. É importante que o seu score esteja pelo menos a 750. A pontuação do score vai de 0 a 1000. Quando passa de 800, você já está no nível B, mais ou menos. E nesse nível, fica bem fácil de aprovar um financiamento, um empréstimo para você, dependendo da sua fonte de renda também. Essa é a outra questão, a questão de número 4, sua fonte de renda. Você tem renda para pagar? Para você fazer um empréstimo, você só pode comprometer, na maioria dos casos, 30% daquilo que você ganha. Quando é consignado, dependendo da linha de crédito, pode ser 35, 40, 45, até 50%, dependendo do convênio, se é federal, municipal ou estadual. Então, digamos que você ganha apenas um salário mínimo e você deseja assumir uma prestação de R$ 700, você não vai conseguir, porque isso ultrapassa o limite permitido por lei, quando se trata de convênio. Quando não é por meio de convênio, é um CDC. Mesmo assim, existe uma análise de acordo com aquilo que você informou no dia que abriu a sua conta, seja numa agência física ou seja em uma conta de aplicativo. Então, é importante que a sua renda não seja totalmente comprometida. A outra questão é se o seu nome estiver sujo. Se o seu nome estiver sujo, as chances diminuem em até 90%, se não for em um crédito consignado. Se tratando de um crédito consignado, em alguns casos, o seu nome pode ter restrição, mais de uma até, que mesmo assim o seu crédito será aprovado dentro da margem disponível para você. Então, se você é um aposentado ou pensionista do INSS, por exemplo, e ganha somente um salário mínimo, a sua margem hoje permitida por lei é de 594. Eu gravo esse vídeo no mês de junho de 2023 com um salário mínimo de 1.320. E o governo permite que seja usado até 45%. 35% para empréstimo e 10% para cartão de crédito, o limite de cartão de crédito. Então, a prestação é 594, ainda que você queira, que o operador de crédito queira, ou qualquer pessoa queira, não pode ultrapassar esse valor. Quem faz esse regulamento é o próprio INSS. Então, se o atendente diz que você não pode, é porque certamente você já comprometeu aquilo ali. A não ser que você solicite uma renovação de crédito, uma portabilidade ou alguma outra linha, se for o caso, se tiver disponível. Qualquer coisa que ultrapasse o limite permitido por lei será automaticamente negado. E isso não é regra nossa, não é regra do banco, porque se fosse pelo banco, o banco emprestaria muito. Quanto mais empresta, mais ganha. Isso vale para o banco, como vale para nós, operadores de crédito também. Mas se chegar perto, se ultrapassar o limite permitido por lei, seu crédito será automaticamente negado. Para quem não é do convênio do INSS e tem um convênio público, seja municipal, federal, estadual, marinha, exército, aeronáuticas, são inúmeros os convênios públicos que nós podemos operar, dependendo do lugar do Brasil em que você esteja ou que a pessoa esteja, o operador de crédito. Então, todos esses convênios, eles seguem regras. A regra do convênio é: existe um teto máximo permitido por lei para aquele convênio. O que se aplica em um convênio pode não se aplicar a outro e vice-versa. Outro fator que pode fazer com que você tenha o seu crédito negado é a questão da idade. Cada convênio exige um limite máximo de idade: 70 anos, 73, 75, 80 e por aí vai. Existem convênios que permitem até 85 anos, por exemplo.
desde que o número de prestação não ultrapasse 12 meses, dependendo do banco, dependendo da operadora. Porque, como eu disse, quem empresta quer receber. E à medida que a pessoa chega numa certa idade, o preço da operação pode se tornar muito caro. As seguradoras e todas as pessoas envolvidas vão cobrar mais caro porque o risco é maior. Desse modo, em certos casos, o banco prefere não tomar ou não emprestar aquele dinheiro do que emprestar e correr o risco de perder lá na frente, se a contraparte, no caso a seguradora, não quiser assumir. Outra questão que pode fazer com que o seu crédito seja negado é o fato de você ser não alfabetizado. E além de ser não alfabetizado, você não encontrou nenhum parente seu, mesmo sendo parente, o nome dos seus parentes divergem do seu. Eu conheço, por exemplo, clientes que têm mais de 10 filhos e os filhos, os nomes estão diferentes. É como se não fosse filho daquela pessoa, por um erro de cartório no passado. Hoje é como se aquela pessoa não fosse filho e, dependendo do banco, seu crédito será negado. Não pense que isso é má vontade. O operador vai fazer de tudo para liberar o seu crédito, mas mesmo assim, quem está lá em cima pode apertar um botão e cancelar o seu crédito de imediato. Então, o fator não alfabetizado é um fator que pode também levar o seu crédito a ser negado. O fator não ter conta é outro fator que pode fazer com que o seu crédito seja negado. Então, a maioria dos bancos hoje prefere emprestar dinheiro a quem tem conta corrente ou poupança. Se a pessoa tem apenas o cartão benefício INSS, no caso do consignado, fica muito difícil emprestar dinheiro para essa pessoa, porque o único jeito será emitir uma OP. E a OP, às vezes, é para um banco que está até 200 quilômetros de onde a pessoa mora. E é um pouco complicado o deslocamento da pessoa, até porque se a gente emitir um OP e a pessoa não for pegar aquela OP, nós teremos um custo de 50, 30, 100 reais, dependendo do banco. Nós, operadores, que iremos pagar aquele custo porque a pessoa não foi pegar o dinheiro como se a culpa fosse nossa, mesmo não sendo. Então, algumas empresas preferem não trabalhar com a OP do que correr o risco de, além de não ganhar nada, ainda ter que pagar um prejuízo, porque o cliente não foi pegar no dia e tem um prazo determinado para pegar. Sem falar que existem outros riscos que não vale a pena a gente comentar por aqui. Então, esses são alguns fatores que podem levar uma pessoa a ter o seu crédito rejeitado. Lembre-se bem, quem está ali trabalhando, principalmente se for comissionado, tem interesse de liberar o seu dinheiro. Se não está liberando, está faltando alguma coisa. Vamos para um outro fator. Documento antigo, rasurado, borrado, sujo, molhado. Tudo isso pode fazer com que o seu documento, com que o seu crédito seja negado. Eu já peguei documentos com apenas 3 meses de tirado que o banco rejeitou. E já peguei documentos com 30 anos de tirado que o banco aceitou, porque o estado de conservação daquele documento estava em perfeitas condições, apesar de ter 3 décadas, enquanto o outro com 3 meses a pessoa dobrou, botou na carteira, molhou, tomou chuva. Então, se o seu documento está defasado, borrado, faltando algum pedacinho, ou o seu rosto no documento está ainda com cara de criança, vai ser negado, pode ter certeza. Se você, mesmo não sendo criança quando tirou o documento, se esmagreceu demais, engordou demais, ou alguma outra característica no seu rosto que esteja um pouco ou muito diferente daquilo que você é hoje em relação ao documento, isso pode fazer também com que o seu crédito seja negado. É importante que você atualize o seu RG a cada 10 anos. Não existe uma lei que obrigue você a fazer isso, claro. Mas se há muita diferença, você pode ter o seu crédito negado. E alguns bancos, como o Banco do Brasil e a Caixa, eles são muito exigentes em relação a isso. Operadores de crédito como independente, como eu sou,
Às vezes não faz tanta questão se o documento tem mais ou menos de 10 anos. Importa que o documento esteja legível. Agora, em casos de bancos, como os que eu citei, é importante que o seu documento tenha menos de 10 anos tirado. Agora, sabe qual é a coisa que você não deve fazer quando tiver o seu crédito negado? É aquilo que muita gente faz. Eu já vi isso mais de uma vez. Na minha loja, apenas uma ou duas vezes durante esses 20 anos. Assim mesmo, eu entendi a situação da pessoa, estava desesperado, não era a intenção dela ofender, ofendeu, mas eu não levei em consideração porque já conhecia aquela pessoa há muito tempo. Mas qual é uma das coisas que você não deve jamais fazer quando ter o seu crédito, quando tiver o seu crédito negado? É se comparar com o bandido. Tem muita gente que diz assim: ah, tá negando o crédito para mim porque eu sou um trabalhador, porque eu sou honesto, porque eu sou direito. Se fosse um bandido, não era? Se fosse um bandido, você ia liberar rapidinho. Para bandido você libera rapidinho, agora para mim que sou trabalhador, você não libera. Nunca faça isso. Sabe por quê? Porque você não é bandido. Se você não é bandido, não se compare com um bandido, porque no momento em que você se compara com um bandido, a pessoa que está do outro lado pode ter uma má impressão ao seu respeito. Pode achar que você está usando uma chantagem emocional ou pode achar que a sua intenção é ofender. E você sabe que o ego das pessoas, quando se mexe no ego, principalmente alguém com um cargo público concursado, uma ofensa como essa, ele pode levar para o lado pessoal, mesmo não sendo, mas ele pode levar para o lado pessoal e às vezes poderia se esforçar para te apontar uma outra solução e aquela pessoa não vai apontar uma solução só porque você partiu para a ofensa. Em certos casos, no futuro, você pode até botar a cabeça no lugar e dizer: ainda bem que deu errado o meu crédito. Eu mesmo já passei por uma situação dessa. 20 anos atrás, eu tinha apenas 21 anos de idade, hoje eu tenho 41, estava desempregado e estava tentando uma nova vida. E procurei o gerente do Banco do Brasil, na ocasião da cidade em que eu morava, para tentar um crédito para comprar uma máquina fotográfica e fazer chaveiros para vender na rua. Eu já tinha uma certa experiência com fotografia e era fácil ao meu ponto de vista. E eu planejei tudo, quanto eu ia lucrar, quanto eu ia faturar e tal, e dava para pagar a prestação de uma máquina fotográfica, até 3 máquinas que eu comprasse, se fosse o caso. Eu procurei o gerente e o gerente negou o meu crédito. Eu saí ofendido de lá. Não disse nada para ele, mas eu fiquei chateado. Na minha cabeça, eu disse essas palavras: se fosse um bandido, você teria emprestado. Não verbalizei, apenas pensei. Depois, 3, 4 anos depois, eu estava praticamente na mesma situação daquele gerente, tendo que lidar com pessoas que tinham sonhos, que queriam realizar sonhos, mas estavam incapacitados naquele momento. Naquele momento que eu procurei o gerente, eu não tinha uma conta corrente, meu nome estava limpo, mas eu não tinha conta corrente em banco nenhum. Aonde eu trabalhava, eu recebia dinheiro em mãos e passei 7 anos recebendo dinheiro em mãos. Saí do trabalho e não tinha conta. Praticamente eu era inexistente para a maioria dos bancos. O banco não podia me avaliar se eu era bom ou ruim, se eu era um bom pagador ou mau pagador. Desse modo, não tenho o que ofertar. Eu teria que ter pelo menos 3 meses de conta aberta para passar por uma avaliação. Foi palavras do gerente. E eu achei aquilo ali um pouco arrogante. Quando eu vim trabalhar nesse ramo, eu percebi que não havia arrogância nenhuma nas palavras dele. Ele estava sendo sincero. Ele estava dizendo aquilo que estava vendo na tela do computador dele. Não estava me chantageando, não estava me botando para baixo, não podia fazer o impossível, porque qualquer gerente ou operador que venha quebrar uma regra
estabelecida no contrato de prestação de serviço ou do concurso, ele pode ser exonerado do cargo, pode perder o emprego e ainda pode ser punido com uma multa. Então, em sã consciência, ninguém vai querer arriscar o próprio pescoço para realizar o sonho de uma outra pessoa. E às vezes o sonho de uma outra pessoa pode dar errado, assim como o meu teria dado errado na ocasião, porque eu sonhava em comprar uma câmera fotográfica para fazer chaveiro. Um ano depois, a TechPix começou a inundar o mercado com aquelas câmeras fotográficas e até profissionais de fotografia que estavam no mercado há quase 40 anos começaram a sofrer com esse impacto. Então, se eu tivesse comprado a máquina e tentasse ingressar naquele mercado, eu não iria durar mais que 8 meses naquele ramo. Mas o meu plano era pagar a máquina em 3 anos de trabalho. Imagine, os primeiros 8 meses eu teria como pagar. E depois? Então, eu fiquei muito grato naquele momento, depois, é claro, por ter dado errado. O meu sonho era um sonho de investimento. Eu não queria esbanjar, eu não queria gastar, eu não queria farrear, eu queria trabalhar. Passei 7 anos em um emprego, pedi demissão, queria começar a vida como autônomo. Eu queria tocar o meu ramo de negócio naquilo que eu entendia. E na ocasião, eu entendia um pouco de fotografia porque auxiliava meu irmão, que era um fotógrafo profissional. Mas ainda bem que deu errado. Ainda bem que deu errado porque outras portas surgiram para mim. Mas deu errado não porque o gerente foi ruim comigo. O gerente não foi desonesto comigo, não levou para o lado pessoal e nem queria me prejudicar. Simplesmente ele não podia fazer milagres e eu nem sequer existia para o banco. Depois daquele dia, o meu primeiro passo foi abrir uma conta corrente naquele banco. Claro, e até hoje eu tenho. E à medida que o tempo foi passando, eu percebi que linhas de créditos apareceram para mim, mesmo sem eu pedir. Apareceu talão de cheque, apareceu empréstimos, apareceu CDC, financiamento de veículos, de carro, de casa. Alguns desse crédito eu não consegui pegar porque não tinha como comprovar. Um autônomo às vezes até ganha bem, mas não tem como comprovar a não ser que declare imposto de renda. Só que às vezes quando você começa a declarar imposto de renda, dependendo da situação, se você tem um faturamento muito baixo no outro mês, em determinada situação, você não consegue fazer a mesma declaração. Indiretamente você estaria prestando conta de um dinheiro que você não ganha. Diretamente você está mentindo. Então, autônomos às vezes têm essa situação. Às vezes ganha até relativamente bem em relação a outras pessoas, mas não conseguem fazer a comprovação. Como eu disse, naquele momento eu fiquei chateado, mas depois eu fiquei grato. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu expliquei pelo menos 6 tipos de situações para 6 ou 7 linhas de crédito diferentes. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. O fator idade, o fator renda, o fator de ser ou não alfabetizado, o fator de ter ou não nome limpo, o fator de ser ou não uma pessoa concursado ou aposentado com renda fixa. Tudo isso vai ser levado em conta na hora de uma aprovação de crédito. Outra coisa que deve ficar claro, isso pode soar até ofensivo para quem tem um ego muito grande, é que todo crédito está sujeito à aprovação. Pode ser o presidente da República, pode ser um varredor de rua, um gari, uma pessoa que trabalha naquilo que vocês consideram como sendo um serviço não muito importante. Para mim, todo serviço da sociedade, qualquer pessoa que desempenha um papel social é um serviço importante, aceitando ou não. Mas há quem não veja desse jeito. Então, não importa quem você seja, se você correu atrás de uma empresa, de uma pessoa física, de uma pessoa jurídica, de uma entidade bancária,
O fato de você ganhar bem, o fato de você ser uma pessoa importante, isso não significa que o seu crédito está 100% aprovado. Tenha certeza que, como eu disse, o operador de crédito vai fazer de tudo para liberar o seu dinheiro, mas não é garantia. Dependendo da situação, dependendo do momento, dependendo do convênio, possa ser que você seja negado naquela instituição, mas vai existir pelo menos 20 outras instituições que você pode apelar caso seja negado, caso tenha limite. Em casos que o limite não existe mais, aí o conceito muda totalmente. Porque, como eu disse, ninguém, nenhum operador, nenhum gerente vai colocar a própria cabeça em risco para favorecer quem quer que seja. Quando uma pessoa nega, não é exatamente a pessoa que está negando, é o sistema, é o conjunto das situações que fez com que o seu crédito fosse negado. Mas não é o fim do mundo, não. Em outra situação, você pode ser atendido. O vídeo ficou um pouco extenso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se esse vídeo é interessante ou foi interessante para você, curta, compartilhe e aguarde outros vídeos como esse. Muito obrigado e até breve.